ele vai distribuindo amor, sempre exaltando o Consolador, orientando o que deve ser feito. Fé em ação, não existe outro jeito. Companheiros de ideal espírita, nosso abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Luciana Rosa, estamos iniciando agora o programa Grandes Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no Brasil e no mundo, personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição dessas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Alfredo Júlio Fernandes, uma série da vida e obra de Alfredo Júlio em capítulos semanais. Alfredo Júlio, amor de um pai. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações, porque se todo o bem que te parece perdido, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Capítulo 5. O espírita Alfredo Júlio Fernandes. Em decorrência dos fatos mediúnicos vivenciados na primeira reunião espírita que assistiu em companhia de seu irmão Manuel, onde teve provas irrefutáveis da imortalidade da alma, com a manifestação de sua esposa Mocita, falecida há 2 anos, Alfredo Júlio Fernandes se transformou num verdadeiro divulgador da mensagem consoladora da doutrina espírita. Segundo dados de Teresa Fernandes Teixeira, filha de Alfredo Júlio Fernandes, publicados no jornal Vida Espírita de Uberlândia, em outubro de 1980, ele, Alfredo, saía a cavalo com livros de Allan Kardec na sacola e ia de casa em casa levar a palavra do Divino Mestre. Meu pai foi uma pessoa que, materialmente, nada construiu, nada fundou. Prossegue Teresa Fernandes Teixeira em sua narrativa. Mas o seu trabalho, dedicação aos doentes e o seu desprendimento fizeram dele um expoente do Espiritismo. Não tinha hora, tempo ou ocupação que o detivesse para citar os inúmeros casos de cura feitas por seu intermédio. Seria preciso um livro. Pessoas que entravam em nossa casa completamente cegas e saíam curadas. Obsediados, amarrados. Operações de coração, apendicite, pouco conhecida naquela época. Mal do engasgo, para não falar dos desajustados, dos que não viam mais sentido para a vida. Enfim, toda a dor que encontravam na sua mediunidade o remédio necessário. Seu espírito era tão lúcido que, após 3 horas de seu desencarne, deu uma comunicação de corpo presente, através da mediunidade do nosso querido Adelino Carvalho, que acaba de chegar de Uberaba. O médium foi incorporado na porta da entrada da casa, sendo levado a um quarto. Aí, meu pai, prossegue Teresa em sua narrativa, deu provas concretas de sua identidade à mamãe, inclusive o tratamento que só o médico sabia e que o havia assistido, tinha lhe ministrado. A retirada do líquido da espinha não era do conhecimento da mamãe. Disse também que iria partir com os amigos e que só depois de 6 meses é que teria permissão para voltar para rever os entes queridos que deixava.
Passados 43 anos de seu desencarne, o seu nome continua sendo evocado em todos os lugares do mundo, por todos que, de uma forma ou de outra, ouviram dizer de sua obra e necessitam de ajuda. Temos certeza que seu espírito continua no espaço em seu trabalho maravilhoso e incansável, atendendo a todos que necessitam de seu amparo e proteção, e prova de que o Espiritismo de Allan Kardec, que ele abraçou com tanto amor e fé, é o verdadeiro caminho para a nossa evolução espiritual. A semente lançada por aquele pequeno grupo há mais de meio século tornou-se uma árvore cheia de frutos para saciar a fome de paz, saúde e felicidade que nós todos almejamos. Dizia que sentiu necessidade de dar a todos o mais rápido possível o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Finaliza Teresa Fernandes Teixeira, filha de Alfredo Júlio Fernandes. Vamos ouvir Dona Pasqualina mais uma vez, falando de acontecimentos extraordinários ocorridos em Uberlândia, envolvendo a atuação de Alfredo Júlio Fernandes, tanto na condição de encarnado, como também de espírito desencarnado. O Alfredo Júlio Fernandes, pelo que eu estou informado, é um dos mentores da cidade de Uberlândia e ele faz parte da coordenação espiritual de Eurípides Barçanufo, que é um dos guias espirituais do Triângulo Mineiro e que coordena o movimento de divulgação da doutrina, não só aqui na região do Triângulo, como também em todo o Brasil. Pois é, por isso é que ele afastou, porque ele afastou agora, porque ele está lá envolvido, né, o Bezerra de Menezes, ele ajudando o Anjo Ismael lá, né, nesse problema todo que o Brasil está enfrentando. Inclusive o Jerônimo Mendonça faz parte dessa equipe. Dona Pasqualina, a senhora saberia contar para nós algum fato, alguma coisa interessante que a senhora ficou sabendo relativa ao seu Alfredo Júlio quando encarnado ou quando desencarnado? Quando ele ficou muito ruim, estavam vindo 2 amigos dele para fazer uma visita a ele, e quando chegaram perto de Uberaba, um dos amigos falou assim que o Alfredo acabou de desencarnar. Aí falou, por quê? Falou assim, recebi agora, ele acabou de desencarnar. Quando eles chegaram aqui, de fato, marcaram a hora, chegou aqui, de fato, ele tinha desencarnado. E durante o velório dele, ele comunicou com a esposa dele. Geralmente, quando a pessoa desencarna, existe aquele período de perturbação que às vezes inibe a entidade de fazer determinadas coisas. Somente os espíritos realmente elevados, superiores, é que conseguem dar uma comunicação do seu próprio velório. Ele deu a comunicação, confortando ela. E também aqui relata que ele tinha um comércio ali onde é a esquina da Floriano Peixoto, com a Praça Tubal Vilela. Quando ele estava atendendo uma senhora, era assim um tipo de um armazenzinho mais simples. Ele estava lá, quando ele estava atendendo essa senhora, e ele ficou assim, em frente à senhora que ele estava atendendo, calado, e falou para ela assim, a senhora dá licença. E ficou calado em pé ali, ó. Mas ele foi separar uma briga, um quarteirão para cima, que um homem ia matar o outro. Então ele foi lá salvar. E aí a hora que ele voltou, disse que ele falou assim, graças a Deus. Ela falou, por quê? É porque eu salvei uma vida agora, separou os 2. E essa mediunidade é uma mediunidade que a gente quase nem vai falar nela, né? Essa mediunidade é a mediunidade de bilocação, né? De acordo com Kardec, é de bilocação. Santo Antônio de Pádua usou para salvar o pai também, né? Que ia ser enforcado por uma coisa que ele não devia. Eurípides Barçanufo também tinha essa mediunidade, né? Pois é. Então são espíritos assim de elevado quilate espiritual que tem essa condição de estar em um outro lugar, né? Estando o corpo físico num lugar e ele ir para outro lugar, materializar no outro lugar e prestar o socorro, né? De que forma for. Agora eu acho muito importante desse resgate dos vultos do espiritismo, porque é muito difícil, que antigamente não tinha registro histórico, não tinha quase fotografia, né? Então é de pouco tempo para cá que começou a ser feito esse trabalho. Então muitas vezes eles se tornam
difícil, porque muitas vezes as pessoas que têm algumas lembranças, elas já estão com a idade avançada, então muitas vezes as lembranças ficam misturadas ou elas são incertas, né? Então é preciso que todos nós que soubermos de alguma informação, de algum fato, as pessoas da família, enfim, tudo que puder ser pesquisado, consultado, encontrado, deve ser valorizado, porque, na verdade, o interesse do trabalho não é envaidecer a personagem focalizada, muito pelo contrário, o interesse desse trabalho é divulgar aqueles que foram os precursores da nossa caminhada, aqueles espíritos de escola que nos deram e nos dão exemplo de dedicação, de desprendimento, de trabalho no bem, de amor ao próximo e, acima de tudo, amor a Jesus e Kardec, que nos trouxeram aquilo que hoje muitas vezes está sendo mal compreendido, aquela pureza doutrinária, no sentido que de nós vivenciarmos o Evangelho de Jesus e não haver disputas, não haver personalismo, nem vaidade, nem orgulho, essas imperfeições morais que, enfim, que prejudicam o trabalho no bem. Agradecemos a bênção da reencarnação. Alfredo Júlio, um raio de luz. Chegamos ao final do programa Grandes Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Luciana Rosa, apresentando a série Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes. Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes, capítulo 6. Assistência aos obsidiados. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada e Ave Cristo em nossos corações. Alfredo Júlio, um raio de luz, servo do bem que a Deus nos conduz. Alfredo Júlio, de força e de paz. Alfredo Júlio, amor de um